quando uma bilionária arrogante resolveu zombar de um simples faxineiro, dizendo em tom de deboche: "Se você tocar esse piano, eu me caso com você." Ela jamais poderia imaginar que aquelas palavras mudariam o rumo de sua vida para sempre. O que aconteceu naquela noite seria lembrado como o momento em que o destino decidiu dar uma reviravolta inesperada. E o final dessa história é simplesmente inacreditável. A noite estava impecável. O Hotel 5 Estrelas resplandecia sob a luz dourada dos lustres, refletindo no mármore polido do saguão principal. Era uma quinta-feira de gala, daquelas noites reservadas à elite da cidade, quando empresários, políticos e socialites se reuniam para fingir altruísmo em um evento beneficente de luxo. Homem de terno impecável e mulheres com vestidos de grife desfilavam pelo salão, taças de champanhe em mãos, sorrisos ensaiados no rosto. As conversas, embora elegantes, giravam sempre em torno de negócios, poder e aparências. Entre eles, quase invisível, estava Roberto Mendes, empurrando seu carrinho de limpeza pelos corredores laterais. Movia-se com cuidado de quem sabe que não deve ser notado. Aos 30 anos, já estava acostumado àquela rotina. 5 anos trabalhando naquele hotel o ensinaram que, para a alta sociedade, pessoas como ele eram apenas parte da mobília, úteis, mas invisíveis. E, para ser sincero, Roberto preferia assim. Quanto menos atenção, menos problemas. Enquanto ajustava o uniforme azul marinho e recolhia taças esquecidas sobre as mesas, o som dos cristais e perfume caro no ar criava uma atmosfera quase surreal. O salão estava deslumbrante, mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, arranjos de flores douradas e brancas, e no centro do palco, um piano de cauda preto, reluzente, aguardando o pianista da noite. Foi então que ela apareceu. Valentina Monteiro. Entrou como quem reina sobre o próprio mundo e, de certa forma, era exatamente isso. Herdeira de um império bilionário, dona de hotéis, construtoras e investimentos espalhados pelo país, Valentina era o tipo de mulher que fazia o ambiente se curvar à sua presença. Seu vestido vermelho intenso realçava a pele clara e o coque perfeitamente preso. No pescoço, diamantes que cintilavam sob a luz, cada jóia valendo mais do que anos de trabalho de dezenas de empregados. Ela era a principal patrocinadora da noite. E, embora todos a vissem como uma filantropa exemplar, a verdade era bem diferente. Estava ali por pura conveniência, porque manter uma boa imagem custava caro, mas era essencial. Doar para a caridade era apenas um investimento na própria reputação. Enquanto Valentina cumprimentava convidados, posava para fotos e distribuía sorrisos ensaiados, sua voz alta e artificial ecoava pelo salão. "Queridos, que noite maravilhosa!" dizia, exibindo a taça de champanhe. "Espero que todos contribuam generosamente. Afinal, é nosso dever ajudar os menos afortunados, não é?" Roberto ouviu a frase e não pôde evitar um pensamento amargo. Aquelas pessoas falavam de solidariedade, mas tratavam os funcionários como se fossem invisíveis. Com um suspiro discreto, ele se abaixou para pegar uma taça caída sob uma mesa. Foi nesse instante que o inevitável aconteceu. Valentina, gesticulando exageradamente durante uma conversa, deu um passo para trás sem olhar. O choque foi leve, mas suficiente para que o líquido dourado de sua taça voasse sobre o vestido caríssimo. A seda vermelha foi manchada por respingos que pareciam lágrimas douradas. "Mas que absurdo!" exclamou ela, virando-se furiosa. "Seu incompetente! Olha o que você fez!" O salão silenciou. Todos os olhares se voltaram para os dois. Roberto levantou-se num pulo, o coração acelerado. "Desculpe, senhora, foi um acidente." Tentou explicar, mas ela o interrompeu. "Acidente?" Sua voz subiu em tom e raiva. "Você tem ideia de quanto custa esse vestido? É o seu salário de um ano inteiro. Seu inútil." Alguns convidados se aproximaram discretamente, curiosos. Outros, com celulares em mãos, registravam a cena.
Roberto sentiu o rosto arder de vergonha. Eu posso pagar pela limpeza, senhora, murmurou, sabendo que aquilo era impossível. Valentina soltou uma risada seca, sem nenhum traço de humor. O som ecoou pelo salão como um tapa invisível. Era uma cena de pura crueldade disfarçada de diversão. E você vai pagar com que dinheiro, meu caro? Perguntou Valentina, a voz escorrendo ironia. Com o salário do seu emprego de faxineiro? As risadas ecoaram pelo salão luxuoso, cada uma como uma facada no orgulho de Roberto. Ele sentia-se diminuindo, como se o chão engolisse a cada gargalhada. Os olhares eram como lâminas, julgadores, impiedosos, curiosos para ver até onde a humilhação iria. Vocês estão vendo isso? Continuou Valentina, teatralizando a própria indignação. Este homem é a prova viva de que algumas pessoas nasceram apenas para limpar a sujeira dos outros, não para se misturar com quem tem valor de verdade. Por favor, senhora, murmurou Roberto, quase inaudível. Por favor, o quê? Retrucou ela, saboreando cada palavra. Quer que eu finja que nada aconteceu? Que pessoas como você merecem o mesmo respeito que as outras. Os olhos dela brilharam com uma ideia venenosa. Mirou o piano no canto do salão e voltou-se para ele, um sorriso perverso desenhando-se nos lábios. Quer saber? Disse, elevando a voz para que todos pudessem ouvir. Se você tocar aquele piano melhor do que um pianista profissional, eu caso com você. O salão explodiu em gargalhadas. Valentina batia palmas, deliciada com a própria crueldade. Ouviram isso? Gente, o faxineiro vai nos dar um concerto. Roberto olhou para o piano, depois para Valentina, e em seguida para todos aqueles rostos zombeteiros. Dentro dele, algo se remexeu. Uma mistura de vergonha, raiva e lembranças antigas, de um tempo em que a música ainda fazia parte da sua vida. Mas é claro que você não vai conseguir, continuou ela. Pessoas como você só sabem limpar. Música, arte, cultura, isso é para gente educada, para quem nasceu com refinamento. Os convidados concordaram com acenos e murmúrios. Alguns já se dispersavam, achando que o espetáculo havia terminado. Mas Roberto permanecia imóvel, olhando fixamente o piano. Valentina franziu o senho, impaciente. E então, perdeu a língua, ou finalmente entendeu seu lugar neste mundo. Ele respirou fundo. Por anos havia sido empregado perfeito, discreto, eficiente, invisível. Mas naquele instante algo dentro dele gritava para sair, algo que havia enterrado há muito tempo. Eu aceito, disse enfim, em voz baixa, mas firme. O silêncio caiu pesado sobre o salão. Valentina piscou, sem acreditar no que ouvirá. O quê? Eu disse que aceito. Vou tocar o piano. A risada dela ecoou como vidro se estilhaçando. Meu Deus, ele acredita mesmo que pode. Isso vai ser melhor do que eu imaginava. O ambiente mergulhou num silêncio tenso. Roberto podia ouvir as próprias batidas do coração. Vários convidados já tinham sacado os celulares, prontos para registrar o que acreditavam ser uma humilhação histórica. Gente, vocês estão vendo isso? Gritou Valentina. Ele realmente acha que sabe tocar piano. Mariana, grava isso. Vai viralizar. As mãos de Roberto estavam suadas. Limpou-as na calça do uniforme. Havia quanto tempo não tocava? 5 anos? 6? Parecia outra vida. Espera, disse Valentina de repente, levantando a mão com teatralidade. Vamos deixar isso mais divertido. Abriu sua bolsa de grife e tirou uma carteira cheia de notas. R$ 500 se você conseguir tocar uma música inteira sem errar. Um burburinho correu entre os convidados, alguns sorrindo com malícia. Roberto sabia que aquilo não era generosidade, era uma armadilha cruel. R$ 1.000, gritou um homem gordo segurando um charuto. 1.000 se ele não desistir nos primeiros 30 segundos. Mais risadas. O rosto de Roberto começou a esquentar, não de vergonha,
mas de raiva, uma raiva que ele não sentia há muito tempo. Não quero o dinheiro de vocês, disse, a voz firme agora. Valentina arqueou as sobrancelhas, surpresa. Ah, não? Então o que você quer? Já disse que caso com você se tocar melhor que um profissional. Ou prefere algo mais realista? Quero apenas que cumpra sua palavra, respondeu ele, sem hesitar, espantando a si mesmo com a própria coragem. O salão voltou a explodir em gargalhadas. Valentina ria tanto que mal conseguia respirar. Minha palavra, disse, entre risos. Você realmente acredita que eu me casaria com você? Roberto manteve a calma diante de todos, mesmo depois do que acabará de ouvir. Valentina, ainda rindo, enxugou uma lágrima de tanto se divertir. Ah, isso foi ótimo. Uma piada maravilhosa. Eu jamais me casaria com alguém como você, disse ela, com desdém no olhar. Mas já que estamos aqui, que tal um pequeno show? Toque suas 3 notinhas. Tiramos umas fotos para o Instagram e depois você volta ao seu serviço de limpeza. Combinado? O salão inteiro riu, ecoando o deboche. Roberto, porém, não respondeu. Deu o primeiro passo em direção ao piano. Parecia que cada passo pesava toneladas, como se andasse dentro de um lago de lama. As pessoas se afastaram, abrindo um corredor para ele passar. Olhem só, ele vai mesmo tentar, alguém murmurou entre risos. Valentina, empolgada com o próprio espetáculo, comentou alto, alguém chama o pianista contratado. Ele não vai querer perder essa cena. Roberto parou diante do instrumento. Era um magnífico Steinway e sons modelo D, impecável, com as teclas reluzindo sob a luz dos lustres. Passou a mão devagar sobre a tampa, sentindo o toque frio e polido da madeira. Está esperando o quê? Provocou Valentina. Inspiração divina, completou com ironia. Roberto se virou para ela, e pela primeira vez naquela noite seu olhar era sério, profundo, quase sereno. Qual música a senhora gostaria de ouvir? Perguntou, a voz firme. Valentina ficou sem reação. Esperava que ele apenas se atrapalhasse tentando tocar algo bobo, virando motivo de piada. O que você disse? Perguntou, incrédula. Perguntei qual música a senhora gostaria de ouvir. Repetiu ele, com tranquilidade. O tom calmo tornava ainda mais desconcertante. As amigas de Valentina se entreolharam, surpresas. Aquilo fugia completamente do roteiro. O faxineiro deveria estar nervoso, implorando para sair, não ali, firme, encarando-a como um igual. Qualquer uma, respondeu, tentando recuperar o controle. Tocam um parabéns para você. Já serve. O público caiu na gargalhada. Roberto não. Limitou-se a sentir. Puxou a banqueta e sentou-se. Ajustou a altura, posicionou as mãos sobre as teclas. O salão mergulhou em silêncio. Nenhuma risada, nenhum som. Só o ruído leve do ar-condicionado. Por um instante, ele não estava mais naquele hotel luxuoso. Em sua mente, voltou no tempo. Tinha 20 anos novamente, no pequeno conservatório onde o mestre lhe dizia baixinho: não pense nas teclas, sinta a música. Suas mãos se moveram com naturalidade, como se jamais tivessem esquecido o caminho. Olhou para Valentina e disse suavemente: esta é para a senhora. Então começou a tocar. As notas fluíram leves, como água correndo. Era uma melodia simples, conhecida, mas cada som saía limpo, cheio de emoção. O salão inteiro prendeu a respiração. Até os garçons pararam, as bandejas suspensas no ar. Valentina sentiu o estômago revirar. Aquilo não podia estar acontecendo. Um faxineiro não podia tocar assim. Mas Roberto tocava, e não apenas isso, ele se tornava a própria música. Suas mãos dançavam com precisão e graça, a simplicidade do uniforme contrastando com a grandeza do som que preenchia o espaço. O tema inicial se transformou diante de todos.
Harmonias elaboradas, variações complexas, um domínio que revelava anos de estudo e sentimento. O que começou como uma brincadeira tornou-se arte. Alguns convidados se entreolharam, desconfortáveis. Não era mais diversão cruel, era beleza genuína. Valentina cerrou os punhos, incapaz de aceitar. Como ousava ele brilhar assim? Como ousava ser bom? Gente como ele deveria permanecer invisível, sem sonhos, sem talento. Mas Roberto continuava, ignorando olhares e julgamentos. Naquele momento, só existia ele e a música, e ela o libertava de 5 anos de silêncio. Terminou a primeira peça com uma cadência suave, que ecoou pelo salão como um suspiro coletivo. O silêncio que se seguiu era diferente, não de zombaria, mas de espanto. Ainda sem olhar para ninguém, ele iniciou outra música, deixando que o som dissesse tudo que as palavras não podiam. Dessa vez, ele optou por algo muito mais desafiador. Uma sonata complexa, repleta de passagens que exigiam não apenas técnica refinada, mas também anos de prática e sensibilidade para ser executada com perfeição. Os dedos de Roberto se moviam sobre o teclado com uma leveza quase sobrenatural, como se o piano fizesse parte de seu próprio corpo. Cada nota soava precisa, viva, carregada de emoção. As melodias se entrelaçavam em um diálogo profundo, e cada pausa parecia conter uma respiração da alma. Não era apenas uma demonstração de habilidade, era a arte em seu estado mais puro, o tipo de performance que só se presencia nos grandes palcos do mundo. Valentina sentiu o coração acelerar. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquilo não podia ser real. O homem que ela havia menosprezado minutos antes, o simples faxineiro, agora revelava um talento que superava o de muitos músicos profissionais. Uma senhora elegante, esposa de um empresário conhecido, deixou escapar um sussurro. Meu Deus, ele toca como um virtuose. A palavra se espalhou como um eco entre os convidados. Os celulares que antes estavam prontos para registrar uma humilhação começaram agora a capturar um espetáculo grandioso. A cada segundo, mais pessoas se aproximavam do piano, magnetizadas pela força da música. Roberto sentia-se renascer. Era como se cada célula do seu corpo despertasse de um longo sono. As mãos pareciam lembrar sozinhas o caminho de cada acorde, cada variação, cada emoção que ele havia cultivado em outra vida. A música fluía dele como um rio que, após ser contido por anos, finalmente encontrava o mar. A intensidade aumentava conforme ele modulava a tonalidade, e o som do piano se tornava mais vibrante, mais cheio, mais vivo. A conexão entre artista e instrumento era total. Não havia mais técnica, apenas expressão. Valentina tentava disfarçar o desconforto, mas suas pernas tremiam. Ao olhar ao redor, percebeu que não era a única. O silêncio que dominava a sala não era de tédio, mas de reverência. Ninguém ousava falar. Apenas escutavam, fascinados. Quem é esse homem? Alguém murmurou. Como um faxineiro pode tocar assim? Perguntou outro, incrédulo. Quando Roberto concluiu a peça com uma sequência de acordes potentes, o som ecoou pelas paredes como trovões que se dissipam lentamente. O silêncio que veio em seguida durou apenas um instante antes de ser rompido por aplausos, primeiro tímidos, depois intensos, até tomarem todo o salão. Eram aplausos sinceros, não de etiqueta social, mas de pura admiração. Roberto levantou o olhar, encontrou os olhos de Valentina, e nela viu o reflexo do próprio espanto. Aquele não era mais o homem que ela havia humilhado. Era alguém que havia reencontrado sua essência. Extraordinário, disse uma voz firme vinda do meio da multidão. Roberto reconheceu o homem que se aproximava, um renomado crítico musical, famoso por suas opiniões capazes de consagrar ou destruir carreiras. Há anos não ouço uma interpretação com tamanha profundidade, declarou o crítico. Valentina sentiu o pânico subir. O que deveria ter sido uma simples brincadeira cruel estava se transformando em algo muito diferente. Onde você estudou? Perguntou o crítico. Roberto hesitou. Revelar seu passado significava abrir feridas. No Conservatório Nacional, respondeu por fim. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia.
Aquela instituição era símbolo de excelência, um lugar reservado apenas aos talentos excepcionais. E o que faz trabalhando aqui? Perguntou uma mulher de vestido luxuoso. Roberto desviou o olhar e respondeu com serenidade: nem sempre a vida segue o caminho que imaginamos. Por um momento, todos ficaram em silêncio. Era como se as palavras dele tivessem peso próprio. Valentina, tentando recuperar o controle da situação, forçou um sorriso e disse com voz trêmula: muito bem, você sabe tocar. Parabéns. Agora pode voltar ao trabalho. Mas todos sabiam que, depois daquela noite, nada mais seria igual. Mas Roberto permaneceu sentado diante do piano, imóvel. Eu achei que ele quisesse ouvir mais, mas não, ele queria tocar. Valentina começou a falar algo, porém uma voz da plateia interrompeu. Queremos mais, gritou alguém. Sim, toque outra, reforçou outro. Em poucos segundos, o pedido virou um coro animado. Todos queriam que Roberto continuasse. Valentina olhou ao redor, atordoada. Percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Então, pela primeira vez naquela noite, Roberto sorriu. E não era um sorriso de deboche, e sim de felicidade genuína, de quem reencontra uma parte esquecida de si mesmo. Que tal algo um pouco mais desafiador? Perguntou ele, olhando diretamente para Valentina. Ela sabia que deveria recusar, encerrar aquilo ali mesmo, mas diante de tantas pessoas observando, acabou cedendo. Faça o que quiser, murmurou. Roberto assentiu. Colocou novamente as mãos sobre as teclas e começou a tocar. Desta vez, escolheu uma peça de dificuldade quase impossível, uma daquelas que apenas os pianistas mais habilidosos do mundo conseguem executar. As primeiras notas caíram suaves, como gotas de chuva sobre o silêncio do salão. Pouco a pouco, a melodia cresceu, transformando-se em uma tempestade sonora que arrebatava a todos. Roberto enfrentava as passagens mais complexas com uma leveza que deixava até o crítico musical de boca aberta. Seus dedos deslizavam pelo teclado como se dançassem, subindo e descendo por escalas vertiginosas, cruzando acordes intricados, tudo com precisão quase sobrenatural. Valentina assistia em silêncio, tomada por um sentimento de humilhação crescente. Cada nota parecia um lembrete cruel de sua arrogância, cada melodia, uma prova de quanto ela havia subestimado aquele homem. O público estava completamente fascinado, alguns com lágrimas nos olhos, outros filmando com o celular, não por zombaria, mas para registrar algo extraordinário. Quando chegou ao clímax da peça, as mãos de Roberto pareciam voar. O som encheu o salão de emoção e poder, fazendo até o lustre tremer. Aos poucos, a música foi se acalmando, encerrando-se com o mesmo toque delicado do início. O silêncio que seguiu foi quase sagrado. E então, como uma explosão, vieram os aplausos. Não risadas, mas palmas intensas, ensurdecedoras. Pessoas se levantaram, gritando bravo, magnífico. Valentina olhou em volta, vendo seu prestígio desmoronar. O homem que ela chamara de invisível agora recebia uma ovação de pé da elite que antes ria dele. E, o pior de tudo, ela mesma havia prometido se casar com ele caso tocasse melhor que um profissional, e todos tinham ouvido. Os aplausos continuavam quando Roberto se levantou, com as pernas trêmulas, não por nervosismo, mas pela adrenalina. Havia anos que ele não se sentia tão vivo. Inacreditável, murmurou o crítico, balançando a cabeça. Um talento desses é quase impossível de acreditar. Valentina tentava recompor-se, mas suas mãos tremiam. Pegou uma taça de champanhe e a esvaziou de um só gole, buscando desesperadamente uma saída para aquela situação. Nesse momento, uma senhora elegante aproximou-se de Roberto e disse com curiosidade: Me perdoe, mas tenho certeza de que já o vi antes. Seu rosto me parece tão familiar. O sangue de Roberto gelou. Era o tipo de cena que ele evitava há 5 anos. Ser reconhecido, ter de reviver o passado. Deve estar enganada, senhora, respondeu, educado, tentando se afastar. Mas ela insistiu. Não, eu lembro.
Você se apresentava em concertos, não é? Meu Deus, você é Roberto Mendes, o pianista. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Roberto fechou os olhos por alguns instantes, ciente de que o momento da verdade havia chegado. O passado, que ele tanto tentou enterrar, finalmente o havia alcançado. Roberto Mendes, repetiu um senhor de cabelos grisalhos e óculos dourados, franzindo a testa como quem desperta uma lembrança distante. Eu me recordo de você. Era apontado como um dos maiores prodígios da nova geração. Tocou no Teatro Municipal aos 22 anos. Não foi? Outro convidado, surpreso, exclamou: Meu Deus, é verdade. Eu estava naquela plateia. Foi uma apresentação inesquecível, mas depois você sumiu completamente. Roberto podia sentir todos os olhares convergindo em sua direção. As mesmas pessoas que minutos antes olhavam com desprezo agora o observavam com um misto de espanto e curiosidade. Como aquele homem, outrora um pianista de renome, havia se tornado um simples funcionário de limpeza. Valentina, imóvel, parecia assistir a um filme cujo final ela temia conhecer. Cada revelação a fazia mergulhar mais fundo na vergonha. Roberto não era apenas um zelador esforçado, era um músico reconhecido, alguém que havia conhecido o brilho dos holofotes. De repente, a promessa de casamento que ela fizera parecia uma piada cruel. Mas por que deixou de tocar? Perguntou alguém no meio da multidão. Roberto baixou os olhos. Mesmo depois de tantos anos, o assunto ainda feria como uma ferida aberta. Há momentos em que a vida nos obriga a escolher o que realmente importa, respondeu ele, com voz calma e carregada de dor. A resposta, porém, só aumentou a curiosidade dos presentes. Aos poucos, o grupo se aproximou, formando um círculo ao redor dele. Roberto sentia-se como um animal acuado, exposto e vulnerável. Foi então que uma voz feminina e firme ecoou pelo salão. Eu conheço essa história. Todos se viraram para ver quem falava. Era Dona Marina, a governanta mais antiga do hotel, uma mulher que conhecia cada canto e cada segredo daquele lugar. Roberto levantou o olhar, implorando silenciosamente para que ela não continuasse. Mas Dona Marina tinha suas próprias razões para falar. Havia presenciado a humilhação que ele sofrerá momentos antes e via, naquela hora, a chance de restituir-lhe a dignidade perdida. Roberto deixou de tocar há 5 anos. Começou ela, a voz embargada pela emoção. Foi logo depois da morte dos pais, naquele acidente de carro terrível. Um murmúrio de compaixão atravessou o salão. Roberto cerrou os punhos, tentando conter a dor que voltava a apertar o peito. Era filho único, e seus pais haviam sacrificado tudo para pagar seus estudos de música. Quando morreram, ele descobriu que as dívidas da família eram enormes. Vendeu tudo que possuía, até mesmo o piano que tanto amava, para quitar as contas. O silêncio que se fez era quase sagrado. Até Valentina, antes inquieta, agora ouvia atentamente. Mas ele poderia ter seguido a carreira. Insistiu alguém. Poderia ter conseguido um patrocínio, voltado aos palcos. Dona Marina balançou a cabeça devagar. Vocês não compreendem. Roberto não parou apenas por falta de dinheiro. Ele parou porque a música o fazia lembrar demais dos pais. Cada nota era uma lembrança, cada melodia uma dor. Tocar se tornou insuportável. Roberto sentiu as lágrimas ameaçando cair. Mesmo depois de tanto tempo, aquela história ainda lhe feria como se fosse ontem. Ele veio trabalhar aqui porque precisava de algo imediato, continuou a governanta. Achou que longe dos pianos conseguiria esquecer, mas ninguém esquece a música. Ela fica na alma, como uma marca. Por que nunca contou isso a ninguém? Perguntou um crítico musical, visivelmente comovido. Roberto ergueu a cabeça e respondeu com firmeza, porque eu não queria compaixão. Só queria trabalhar em paz, reconstruir minha vida longe de tudo aquilo. Mas desperdiçou 5 anos de talento, protestou outro convidado.
Roberto respirou fundo e respondeu com voz serena, porém firme. Não desperdicei nada. Aprendi outras coisas, sobre humildade, sobre o verdadeiro valor do trabalho, sobre respeitar as pessoas. Descobri que o valor de alguém não está no que faz, e sim em quem é. Suas palavras ecoaram no salão como um golpe de realidade. Muitos ali nunca haviam parado para pensar naquilo. Para eles, pessoas como Roberto eram invisíveis. Valentina sentiu o rosto queimar. Lembrava-se das palavras cruéis que havia dito, das vezes em que o tratou como se fosse nada. Agora, diante daquela história, sentia o peso da vergonha. E por que decidiu tocar novamente hoje? Perguntou a mesma senhora que o reconhecera. Roberto então olhou diretamente para Valentina e respondeu, porque às vezes a vida nos obriga a lembrar quem realmente somos. O salão mergulhou em silêncio. Ninguém se atrevia a dizer uma palavra. Cada pessoa ali tentava absorver o significado daquela história. A de um homem que perdeu tudo, mas que, de alguma forma, reencontrou a si mesmo. O zelador, antes alvo de desprezo e risadas, agora se erguia diante de todos como uma figura quase heroica, carregando uma nobreza trágica que ninguém esperava ver. Bem, começou Valentina, tentando desesperadamente retomar o controle da situação, sua voz soando artificial, tensa. Foi uma história realmente comovente, mas ela não teve tempo de concluir. O crítico musical a interrompeu, os olhos firmes e cheios de propósito. Mas agora, acho que você tem uma promessa a cumprir, não é mesmo? Valentina empalideceu instantaneamente. Do que está falando? Murmurou, confusa. Você prometeu se casar com ele caso tocasse melhor do que um profissional. Respondeu o homem, com firmeza. E, depois que todos acabamos de testemunhar, é impossível negar. Ele não só tocou como um profissional, ele é um profissional. Um dos melhores que já vi. O salão, tomado por um silêncio tenso, começou a ecoar murmúrios de aprovação. Valentina olhou ao redor, desesperada, buscando um rosto aliado, mas não havia nenhum. Agora, todos pareciam apoiar Roberto, mas aquilo foi uma piada. Protestou ela, quase implorando. Uma voz na multidão respondeu sem piedade. Não pareceu piada na hora. Outra completou. Você falou sério, Valentina, e na frente de todos nós. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como deixará a situação chegar àquele ponto? Um simples acidente, uma taça de champanhe derrubada, transformará-se em um pesadelo público. Roberto a observava em silêncio. Via o pânico tomar conta do olhar dela. E, por um instante, sentiu uma satisfação amarga. Era como se o destino a obrigasse a provar o gosto da própria arrogância. Mas logo outra sensação o invadiu, a compaixão que ele aprenderá nos anos de trabalho silencioso e invisível. Talvez devêssemos esclarecer melhor os termos dessa promessa, disse ele, com calma. O salão inteiro se virou para ele, surpreso. Valentina também o fitava, dividida entre esperança e desconfiança. Afinal, continuou Roberto, casamento não é algo que se decida por impulso, muito menos por uma aposta. As palavras dele trouxeram um alívio momentâneo ao rosto de Valentina. Mas foi um alívio breve. A plateia, excitada pelo drama, não parecia disposta a deixar o assunto morrer. De jeito nenhum, exclamou o empresário gordo que havia apostado mais cedo. Uma promessa é uma promessa, ainda mais vinda de alguém da sua posição. Valentina. Exato, concordou uma mulher elegante, cruzando os braços. Voltar atrás agora seria covarde. Valentina olhou em volta, percebendo que perderá completamente o controle. As mesmas pessoas que riam de suas piadas minutos antes agora pressionavam, exigindo que cumprisse algo que nunca imaginou ter de levar a sério. Por favor, vocês não podem estar falando sério. A voz dela tremeu, subindo de tom. Eu sou Valentina Monteiro. Vocês acham mesmo que eu me casaria com... Com o quê? Interrompeu Roberto, em tom sereno, porém cortante.
Com um faxineiro? Com alguém que vocês consideram inferior? O silêncio que se instalou foi sufocante. Valentina ficou sem palavras. Não é isso. Tentou se justificar, mas ele a interrompeu novamente. É exatamente isso. Você nos considera lixo. Pessoas feitas para serem invisíveis, disse, sem elevar a voz, mas com uma dignidade que envergonhou a todos no salão. Os convidados trocaram olhares constrangidos. Muitos deles tinham empregados, motoristas, cozinheiras, e pela primeira vez se perguntavam se também os tratavam como seres invisíveis. Foi então que uma voz surgiu do fundo. Eu filmei tudo. Todos se voltaram para um rapaz com o celular erguido e um sorriso travesso. Postei no TikTok faz uns 5 minutos. Já tem mais de 1000 visualizações. Anunciou com entusiasmo. Valentina sentiu o sangue gelar. Você fez o quê? Ué, a performance dele foi incrível, respondeu o jovem. E a sua promessa também. Isso vai bombar nas redes. Outros convidados começaram a pegar seus próprios celulares. Em segundos, o salão estava repleto de exclamações. Já está no Instagram. Tem no Facebook também. Meu Deus, olha, está no X com a hashtag faxineiro virtuose. Valentina queria desaparecer. Sua humilhação, que antes se limitava àquele salão, agora estava sendo exibida para o mundo inteiro. 20.000 visualizações. Gritou alguém. 50.000. 100.000. O caos digital se espalhava em tempo real. Enquanto isso, Roberto permanecia imóvel, observando o tumulto. Seu olhar refletia uma mistura estranha de espanto, tristeza e algo próximo da preocupação. Ele nunca quis vingança, só respeito. E agora, diante daquela multidão que aplaudia seu talento, devorava a desgraça de Valentina como entretenimento, ele se perguntava se finalmente havia conseguido o que realmente importava. Ele jamais imaginara que as coisas tomariam proporções tão grandes. Sua intenção inicial fora apenas preservar a própria dignidade, não transformar tudo em um espetáculo público. Valentina chamou uma de suas amigas mais próximas, aproximando-se com o rosto carregado de preocupação. Você precisa refletir com calma sobre o que está fazendo. Sua imagem está em jogo. Minha reputação, repetiu Valentina, quase gritando, a voz carregada de incredulidade. Ela vai ser destruída se eu me casar com um faxineiro. A amiga respirou fundo antes de responder. Na verdade, o que vai acabar com sua reputação é quebrar a palavra que deu. Pense nas manchetes. Milionário arrogante humilha trabalhador e volta atrás no que prometeu. É isso que você quer ver estampado em todos os jornais. Roberto, de longe, observava o conflito que se formava dentro dela. Era visível o embate entre o orgulho ferido e o medo de perder o prestígio. 200.000 visualizações, anunciou um rapaz segurando o celular com os olhos brilhando de empolgação. Está passando na televisão, gritou outra voz ao fundo. Os noticiários pegaram o vídeo. Valentina sentiu um frio subir pelas pernas. O chão parecia fugir. Em menos de 1 hora, passará de anfitriã elegante de um evento social a protagonista de um escândalo transmitido em rede nacional. Talvez, disse Roberto, num tom sereno que cortou o tumulto ao redor, devêssemos conversar em particular. Todos os olhares se voltaram para ele. Até Valentina, visivelmente abalada, ergueu os olhos com desespero. Você faria isso? Perguntou ela, quase em um sussurro. Acho que já demos espetáculo suficiente por uma noite, respondeu Roberto com calma diplomática. Ela apenas assentiu, grata por qualquer oportunidade de escapar daquele constrangimento público. O crítico musical, tentando acalmar os ânimos, bateu palmas. Vamos dar um pouco de privacidade aos dois. Pessoal, deixem que resolvam como adultos. Mas ninguém parecia disposto a sair. Todos queriam assistir ao desfecho da novela que se desenrolava diante deles. 500.000 de visualizações.
exclamou o rapaz do celular, quase sem fôlego. Isso é a história acontecendo. Gente! Roberto estendeu a mão para Valentina. Vamos. Ela hesitou por um instante. 5 anos atrás, jamais teria imaginado sequer olhar nos olhos de um funcionário de limpeza, muito menos tocar-lhe a mão. Agora, aquele gesto parecia sua única saída. Com um movimento lento e trêmulo, aceitou a mão dele. O toque foi firme. Não havia ali romance, mas um reconhecimento silencioso de que ambos estavam presos numa situação impossível. Existe algum lugar onde possamos conversar? Perguntou Roberto. O escritório da gerência fica no 2º andar, respondeu ela quase num murmúrio. Eles começaram a caminhar, seguidos de longe por olhares curiosos. Antes de sair, Roberto virou-se, com voz firme, pediu: por favor, deixe-nos resolver isso sozinhos, como pessoas civilizadas. Houve murmúrios de desapontamento, mas aos poucos o público recuou. No caminho até o elevador, o silêncio era pesado. Valentina mantinha o olhar fixo nos próprios sapatos caros, sem coragem de dizer uma palavra. Roberto, de mãos nos bolsos, observava os números do painel subirem, refletindo sobre como sua vida havia mudado drasticamente em questão de horas. 1 milhão de visualizações, murmurou Valentina, olhando para a tela do celular. Meu Deus, 1 milhão de pessoas viram aquilo. Roberto permaneceu calado. Para ele, os números eram o menor dos problemas. Ao entrarem no escritório, Valentina fechou a porta e apoiou-se contra ela, como se quisesse se proteger do mundo lá fora. Sua voz saiu trêmula. O que fazemos agora? Roberto se sentou em uma das poltronas. Isso depende de você, disse com calma. De mim? Ela soltou uma risada amarga. Você acabou de arruinar minha vida e ainda diz que depende de mim. Eu não arruinei nada, respondeu ele, sereno. Apenas aceitei o desafio que você mesma propôs. O que veio depois é consequência das suas escolhas. Valentina começou a andar de um lado para o outro, inquieta. Você não entende. Eu tenho uma imagem a zelar. Existem investidores, acionistas, parceiros. Todos esperam que eu me comporte de uma forma específica. E que forma seria essa? Perguntou Roberto, erguendo uma sobrancelha. Há de humilhar pessoas honestas para parecer superior. Não é isso, protestou ela, a voz falhando. Eu só pensei que me casar com alguém da minha posição seria o mais certo, alguém que compreendesse meu mundo. Roberto a observou em silêncio, com um olhar que misturava compaixão e desapontamento. Pela primeira vez, ela pareceu perceber o quanto suas próprias palavras soavam vazias. E se eu dissesse que conheço o seu mundo melhor do que você imagina? Valentina parou, confusa. Do que está falando? Perguntou, franzindo o senho. Antes de me tornar faxineiro, eu também frequentava esse tipo de ambiente. Respondeu ele calmamente. Festas beneficentes, jantares de gala, eventos cheios de gente importante. Conheço esse universo, Valentina, e sei exatamente o tipo de cobrança que você sente agora. Ela o observou com um olhar novo, como se o enxergasse pela primeira vez. Então você entende que eu não posso simplesmente me casar com você, murmurou. E por que não? Roberto se levantou, firme. Porque seria um escândalo. Uma afronta às regras sociais? Seria o fim da minha reputação. Ela explodiu, a voz trêmula. Roberto se aproximou lentamente. Ou talvez o começo de algo diferente. Uma chance de provar que você é mais do que uma herdeira mimada que vive de aparências. Valentina deu um passo para trás, surpresa com a intensidade da voz dele. Você tem uma escolha, continuou Roberto. Pode continuar agindo como alguém que precisa pisar nos outros para se sentir superior, ou pode começar a tratar as pessoas com o respeito que elas merecem. Os olhos dela brilharam com raiva e vergonha. Você não faz ideia do que está pedindo. Faço. Sim, respondeu ele, sem hesitar.
Estou pedindo que você seja uma pessoa melhor. O silêncio tomou conta da sala. Os dois se encaravam, como se o ar tivesse ficado pesado entre eles. Valentina foi a primeira a falar. Você acha mesmo que conhece o meu mundo? Roberto assentiu devagar. Conheço melhor do que gostaria. E sei que por trás de toda essa riqueza existe um enorme vazio. Não tente me analisar, ela rebateu, mas sua voz perdeu a força. Não estou analisando, Valentina. Só estou dizendo que entendo o porquê das suas atitudes. Quando se tem tudo, é fácil esquecer o valor das pessoas simples. Ela se virou para a janela, olhando o reflexo da própria angústia. Você acha que é fácil carregar o peso de um império, tomar decisões que impactam milhares de pessoas? Não, ele admitiu. Mas isso não te dá o direito de tratar ninguém como se fosse inferior. E eu te tratei assim, não foi? Ela disse, num sussurro. Sim. Ele respirou fundo. Me chamou de invisível. Disse que eu só servia para limpar a sujeira dos outros. Valentina fechou os olhos, sentindo o peso das próprias palavras. Eu estava furiosa. Você estragou meu vestido. Ela hesitou. E isso me fez esquecer que você também é humano. Quando olhou novamente, Roberto viu algo novo em seu olhar. Não era mais arrogância, mas arrependimento. Não, isso não se tornava menos humana, ele disse baixinho. Roberto deu um passo à frente. Valentina, eu não quero te obrigar a nada. Nem quero que se case comigo por conveniência. Então o que você quer? Perguntou ela, confusa. Quero que entenda que as palavras têm poder. Que cada pessoa, independentemente da profissão, merece dignidade. E se eu pedir desculpas em público, isso basta para você desistir dessa ideia de casamento? Roberto balançou a cabeça. Não é sobre mim, Valentina. É sobre o tipo de pessoa que você quer ser. Ela respirou fundo e sua voz quebrou. Eu não sei quem eu quero ser. Passei a vida inteira tentando atender às expectativas dos outros, a herdeira exemplar, a empresária fria. Você acha que é fácil? Todo dia eu acordo sabendo que milhares de pessoas dependem das minhas decisões. Roberto a olhou com compaixão. Pela primeira vez, via a verdadeira Valentina, uma mulher cansada e assustada, escondida atrás da perfeição. Não, não deve ser fácil, ele disse suavemente. Mas errar não te torna má. Todo mundo merece uma segunda chance. Eu não mereço, ela gritou. Eu te humilhei diante de todos. E agora você entende o quanto isso foi errado, respondeu ele. Saber não muda o que fiz. Não, mas pode mudar o que você vai fazer daqui para frente. Valentina se deixou cair na cadeira, esgotada. O que eu faço agora, Roberto? Ele se aproximou e respondeu com calma. Depende. Você quer crescer com isso? Crescer? Sim. Usar essa dor como um ponto de virada. Transformar-se na mulher que pode usar o poder para inspirar, não para ferir. Ela o fitou, silenciosa. E que mulher seria essa? Uma que entende que a verdadeira grandeza vem de levantar os outros, ele respondeu. Não de humilhá-los. Valentina permaneceu em silêncio, digerindo o que ele acabará de dizer. E a promessa que fiz? Perguntou, hesitante. Roberto sorriu de leve. Que tal transformarmos isso em um acordo? Um acordo? Ela arqueou as sobrancelhas. Casamento não deveria ser consequência de uma aposta. Concordo. Ele cruzou os braços. Mas se você cumprisse sua palavra de outro modo, como assim? Me ajude a voltar à música, pediu ele, a voz firme mas suave. Me dê uma oportunidade de reconstruir o que perdi. Valentina observou surpresa. Você abriria mão do casamento? O casamento nunca foi o objetivo, explicou Roberto. O que eu buscava era respeito, dignidade, uma chance de recomeçar. E, em troca, você aprenderia algo sobre humildade, sobre empatia. Pense nisso como um curso intensivo de humanidade. Um pequeno sorriso escapou dos lábios dela.
Ministrado pelo meu novo professor particular? Exatamente. Ela se levantou e estendeu a mão. Professor Roberto, aceito suas condições. Ele apertou a mão dela, sentindo uma mudança sutil, mas profunda, entre os dois. Vamos contar a nossa decisão? Vamos. Mas primeiro, ela sorriu, deixe-me retocar a maquiagem. Uma aluna deve se apresentar à altura. Pela primeira vez em 5 anos, Roberto sentia algo diferente. Esperança. Esperança de tocar novamente, de inspirar pessoas, de acreditar que até o impossível pode mudar. Pronta? Perguntou. Pronta. Respondeu ela. E juntos seguiram para enfrentar o mundo. Quando chegaram ao salão, a cena era quase surreal. O ambiente fervia de murmúrios e olhares curiosos. 2,5 milhões de visualizações. Gritou um rapaz, segurando o celular. Vocês estão viralizando. O burburinho cessou quando Roberto ergueu a voz. Valentina e eu gostaríamos de falar com vocês. Os convidados se aproximaram, os celulares novamente apontados para o casal. Valentina respirou fundo. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas, disse com sinceridade. Hoje tratei Roberto de forma inaceitável. Chamei-o de invisível, como se ele não tivesse valor. Um murmúrio correu pela multidão. Descobri que ele é um artista brilhante, que deixou sua carreira para cuidar dos pais. E isso demonstra uma grandeza que eu mesma gostaria de ter. Os convidados se entreolharam, surpresos com a mudança de tom. Aquela não era a Valentina arrogante que todos conheciam. Quanto à promessa que fiz, continuou, chegamos a um novo entendimento. Que tipo de acordo? Quis saber um crítico musical. Roberto deu um passo à frente. Valentina vai me ajudar a retomar minha carreira. Em troca, eu a ajudarei a enxergar o mundo de outra maneira. Ele vai me ensinar a tratar as pessoas com respeito, completou Valentina. A reconhecê-las como merecem ser vistas. E você concorda com isso, Roberto? Insistiu o repórter. Casamentos forçados não constroem nada, mas o crescimento mútuo pode transformar vidas. Dona Marina, com lágrimas nos olhos, se aproximou. Roberto, você vai voltar a tocar? Ele olhou para o piano e respondeu com convicção. Vou, Dona Marina. E desta vez não tocarei apenas para os ricos, mas para todos. Como assim? Perguntou Valentina. Concertos abertos, eventos beneficentes, música que una pessoas. A arte precisa ser acessível. Os olhos dela brilharam. Eu posso patrocinar isso, mas devagar. Roberto, primeiro, aprenda a conversar com os funcionários sem chamá-los de invisíveis. Ele retrucou com leve ironia. Valentina ficou corada e ele também. O crítico musical se aproximou novamente. Gostaria de escrever sobre a história de vocês, desde que inclua a transformação da Valentina, respondeu Roberto. É a história de 2 pessoas que aprenderam juntas a ser melhores. 3 milhões de visualizações. Gritou o rapaz do celular. Valentina olhou ao redor. Os olhares que antes a julgavam agora demonstravam curiosidade, até emoção. Há algo que quero fazer, disse, virando-se para Dona Marina. Há quantos anos a senhora trabalha aqui? 23, senhora. E em todo esse tempo, eu alguma vez a chamei pelo nome? Perguntei sobre sua família. Não, senhora. Pois é, eu a tratei como se fosse parte da mobília, e isso é vergonhoso. Estendeu a mão. Muito prazer, Dona Marina. É um prazer conhecê-la de verdade. A mulher sorriu emocionada, segurando a mão dela. O prazer é meu, Valentina. E, pela primeira vez, aquele nome soou sincero. Pouco a pouco, outros funcionários começaram a se aproximar. No início, estavam tímidos, mas ao perceberem o interesse genuíno de Valentina, o medo deu lugar à curiosidade. Sabe, disse um homem corpulento que parecia ser empresário. Percebi que também não tenho sido justo com meus funcionários.
Só entendi o quanto isso era cruel quando vi o que aconteceu com você. Roberto assentiu com um sorriso calmo. Nunca é tarde para mudar, respondeu. Será que você poderia me ensinar também? Perguntou o homem, quase em um sussurro. Logo, outras vozes se juntaram, cheias de vontade de aprender como tratar as pessoas com mais empatia. E se criássemos um grupo? Sugeriu alguém. Reuniões semanais para conversar sobre ambientes de trabalho mais humanos? Eu posso oferecer um espaço, disse Valentina, animada. Tenho um auditório e posso cuidar da parte musical. Roberto completou. A música tem esse poder, ela aproxima as pessoas. Valentina então caminhou até o palco e pegou o microfone. Pessoal, posso ter um minuto da atenção de vocês? Disse, com a voz firme, mas emocionada. Hoje eu entendi que grandeza de verdade não vem do dinheiro que temos, e sim da forma como tratamos quem está ao nosso redor. Um aplauso forte encheu o salão. O Roberto me mostrou que todos nós temos valor e que o respeito é o mínimo que devemos uns aos outros. Prometo que vou dedicar a minha vida a ser alguém melhor, digna dessa lição. Ela olhou para ele com gratidão. Obrigada por me oferecer uma nova chance. O público respondeu com aplausos ainda mais intensos. Roberto subiu ao palco e se sentou ao piano. Essa última canção é para todos nós, anunciou, para celebrar as segundas chances e a esperança de que sempre podemos recomeçar. Os primeiros acordes preencheram o ar. Era uma melodia inédita, nascida daquela noite inesquecível. Falava sobre perdão, reencontros improváveis e sobre como um simples eu pode transformar destinos. Valentina ficou ao lado do piano. Já não era mais a bilionária arrogante de antes, mas uma mulher que finalmente compreendia o valor de ser humana. Quando a música terminou, ela e Roberto trocaram um olhar silencioso, mas cheio de significado. Sabiam que haviam encontrado algo raro, uma nova oportunidade de serem quem realmente eram por dentro. E, de alguma forma, parecia que o mundo inteiro estava assistindo. No fim, o que mais tocou o coração das pessoas não foi a melodia, mas a mensagem. Todos nós temos valor, mesmo quando a vida tenta nos calar. Se essa história te emocionou, deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Comenta aqui embaixo. Você já se sentiu invisível alguma vez? Sua história pode inspirar alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais histórias que mostram que a verdadeira dignidade não usa uniforme. Ela se veste de coragem.